Bom, pessoal, a partir de agora a aula está sendo gravada. Então, boa tarde. Eu sou o professor Júlio Ferenc. Eu sou responsável pela disciplina de Ciência dos Materiais durante esse semestre, agora no PPEGES. E hoje, nossa primeira aula. Então, basicamente, a gente vai conversar um pouco. Quero saber um pouco sobre vocês. Aí a gente vai ter uma aula introdutória sobre o tema e vamos fazer alguns combinados. Então, eu já adianto que a ideia do curso é fazer um curso mais personalizado possível aos interesses de vocês. Então, a gente vai moldando as aulas de acordo com os temas de pesquisa de vocês ou interesses de vocês. Então, nesse primeiro momento, eu queria fazer uma espécie de entrevista com vocês, para eu anotar aqui, para poder estruturar melhor as próximas aulas, para a gente poder focar melhor nas próximas aulas. Então, César, Natália, quem quer começar? Pode ser, Natália? Beleza. Não, a gente tá escutando não, Natália? Pode, eu tava com o microfone fechado, desculpa. Tá. Então, Natália. Vamos lá. Quem é seu orientador ou orientadora? É a Andréia Naguissa, a Nag. Nossa querida Nag. Eu vou dar continuidade a um tema já conhecido, que é aquele resfriador evaporativo. Uhum. Eu vou continuar a linha de pesquisa, só que agora com o suporte, digamos assim, de uma placa Peltier. Eu vou colocar a placa Peltier para ajudar no resfriamento e manter um nivelamento de potencializar esse resfriamento, né? E tentar manter isso. O desafio é onde colocar a placa, como dissipar o calor dessa placa e o que eu posso estar trocando de materiais, seja em cobertura, enfim, algumas partes, para eu estar armazenando mais a temperatura interna e fazendo o isolamento dele, assim, de uma forma diferente. Uhum. Entendi. Bem legal, bem legal. Não me lembro com todos os detalhes, mas eu fui da banca de uma das alunas que trabalhou nesse projeto, então eu conheço um pouco do evaporador já. Tenho uma noção sobre isso. Os dois trabalhos que tem o primeiro foi construindo e o segundo é sobre as medições de temperatura dele, até quanto chega, enfim, comparativos, né? Sim, sim. Eu participei do segundo. Eu fui banca do segundo trabalho. Então eu tenho um pouco de noção de como é a construção e etc. Até eu estava falando com a Nag, assim, algumas pesquisas, leituras que eu estou fazendo o que eu posso fazer para até diminuir aquela carga que tem entre as duas paredes com a areia úmida. Que material a gente pode utilizar mais leve para conseguir dar o mesmo resultado de uma forma mais fácil. Uhum. Entendi. E por que você se interessou em fazer a disciplina? Então, foi o que eu falei quando eu fui fazer as matérias, olhar as matérias e falar com a Nag. A Nag fez um questionamento: o que tu acha que é essa matéria? Aí eu ainda brinquei com ela. Eu acho que é justamente o fato de saber as propriedades de cada material próximo do que eu quero trabalhar para eu saber o que vai me ajudar e o que não vai me ajudar. Por exemplo, no resfriador, metal é uma coisa que eu tenho que ter cuidado no usar. Uhum. Então, o que eu posso substituir que tem algumas propriedades próximas, outras não, para estar auxiliando. E aí eu estou fazendo a matéria do... Ai, meu Deus, fugiu o nome dele. Professor de desempenho térmico. O Arthur? O Arthur. Eu acho que as duas matérias juntas conseguem atingir um resultado legal assim para o meu projeto. Uhum. Tá, já anotei aqui. Então a gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre propriedades térmicas dos materiais. Tá? Ótimo. E qual que é a sua formação? Então eu sou arquiteta e urbanista. Uhum. Eu
Fiquei um tempo longe da academia, sou formada em 2018 pela Unesc, lá em Criciúma, Santa Catarina. Faz um ano que eu estou morando em Campo Grande. Eita. Então, estou bem deslocada ainda aqui, me organizando. Então, é um desafio novo. A parte de cálculo, professor, sou bem franca falar, assim, eu tenho dificuldade de primeira, mas eu sou esforçada, eu busco aprender. Tá. Aqui na disciplina, em geral, a gente tem uma pegada mais conceitual. Ótimo. Então, assim, não teremos equações super complexas. Se você sabe multiplicar e somar no Excel, eu acho que é o suficiente. Então, a gente não é o foco da disciplina fazer os cálculos super complexos, é muito mais a parte conceitual, e a gente vai estudar as propriedades dos materiais, algumas técnicas de análise dos materiais, e vamos também trabalhar com um software para ajudar a analisar dados. Então, a gente vai fazer pegar alguns dados de alguns experimentos, e aí a gente vai usar esse software para auxiliar na análise. E aí, posteriormente, você pode usar esse software, né, na sua pesquisa. Ótimo. Tá? Então, ótimo. Em termos gerais, é isso que a gente vai fazer na disciplina. Ok. Bom, a princípio era isso que eu queria saber. Você tem mais algum comentário, Natália? Não. Não? Tá bom. E você, César? Quem é o seu orientador? De onde você veio? Onde você quer chegar? Então, eu sou daqui de Dourados, na verdade. Quando a gente estava tendo as aulas presenciais, eu estava me deslocando para Campo Grande. E a minha orientadora é a professora Ana. A princípio, a minha pesquisa seria para avaliar o desempenho térmico, acústico e o desempenho mecânico da parede de solo-cimento, que é um material que ela já usa, só que com aplicação de fibra de coco. Só que daí, conversando com ela nas orientações, a gente vai mudar um pouco o foco do trabalho. Então, eu não vou mais avaliar a adição da fibra de coco, como é que o material vai se comportar. Ela falou que ela precisa de pesquisa na área, tipo assim, do desenvolvimento mesmo, como que esse material vai virar uma construção, né? Vai virar uma parede e vai ser utilizada em larga escala. Então, ela falou para estudar as propriedades criativas desse tipo de material, porque até então, pelo que ela me falou, são só análises em peças isoladas, né? Peças menores e tudo. Então, eu não sei avaliar o desempenho, como é que ela é quando você projeta, né, com esse tipo de material. Uhum. Tá, é bem interessante. Então, eu acho que na disciplina vai ser interessante a gente falar um pouco sobre propriedades térmicas, propriedades acústicas e propriedades mecânicas, né? O Anilton não tá na aula hoje, mas o trabalho dele trabalha com acústica, propriedade acústica. Então, a gente vai ter aí uma sobreposição de trabalhos que eu acho que vai ser interessante. Bom, o Edson não está aí. E a sua formação? Esqueci de perguntar. César? Qual eu acho que está travando a live dele. Ele é arquiteto também, professor. Deixa a câmera desligada se for melhor. A internet está dando uma travadinha. Tá dando para escutar agora? Sim. Você é arquiteto, atua na área? Como é a sua história? Eu sou formado em arquitetura e urbanismo mesmo, e eu trabalho na área acadêmica. Eu sou coordenador do curso de arquitetura aqui da Unigrande de Dourados e também dou aula de projeto ali. Então, assim, minha atuação no mercado de trabalho é bem pequena. Eu trabalho mais na área acadêmica mesmo, que é o meu foco nos últimos 3 anos. Entendi. Então você é professor. Professor. Basicamente. Basicamente, beleza. Professor. Beleza. Show. Então tá. Show. Então eu já
já fiz as minhas anotações aqui. Isso já dá um norte para as nossas próximas aulas. Então, vamos lá. Para começar, nossa, faz tempo que eu não utilizo Google Meet para dar aula, então estou... Isso, pronto. Então, a partir de agora, estou compartilhando minha tela com vocês. E para a gente começar com o pé direito, a gente já vai ter o nosso primeiro trabalho. Então, a gente vai conversar agora, né, um pouco, mas o primeiro trabalho é justamente vocês fazerem uma apresentação geral sobre esses materiais de interesse que vocês têm. E vocês vão dar a classificação desses materiais. Então, agora na aula a gente vai discutir um pouco sobre o que é essa classificação. E eu quero que vocês também apresentem as principais características desses materiais. Então, vocês vão procurar as propriedades, por exemplo, propriedade térmica do solo cimento, propriedade acústica da fibra de coco, e vão apresentar essas características. Então, vão apresentar os materiais de interesse, classificar eles e apresentar as principais características importantes deles com os valores numéricos medidos. Então, essa apresentação deve acontecer na quarta-feira, né? Ela tem uma duração de 15 a 20 minutos. Eu esqueci de colocar aqui. Colocar arquivo no AVA até 1 minuto antes da aula, tá? Então, vocês conseguem acessar o AVA? Vocês já estão familiarizados com o AVA? Sim. Então, beleza. Então, vocês podem entrar lá no AVA, na disciplina de Ciência e Tecnologia dos Materiais, vocês vão ver que lá já tem um trabalho 1 postado, né, onde vocês vão colocar basicamente o slide de vocês. Que aí, durante a aula, vocês vão apresentar e eu vou dar o feedback por lá e a nota. Tudo bem? Tá, é só a apresentação. A gente não precisa entregar um trabalho escrito. Não, só os slides. Ah, ok. Só os slides, tá? A gente, durante a disciplina, a gente vai ter muitos trabalhinhos, tá? Nesse estilo de apresentação. E no final da disciplina, vocês... Então, vou até escrever aqui. Então, a gente vai ter um trabalho final. Então, a gente ainda vai combinar essa data, a data de entrega, mas ao término da disciplina, deverá ser entregue um trabalho escrito sobre todos os temas estudados referentes ao material de interesse do aluno. Então, por isso que é importante que na próxima aula vocês escolham bem até a próxima aula os materiais que vocês vão trabalhar. Por quê? Porque nesse primeiro trabalho eu estou pedindo só a apresentação, mas é interessante que vocês façam anotações sobre isso. Por quê? Porque em aula posterior a gente vai ver uma técnica de análise mecânica. Daí vocês vão fazer uma apresentação mais específica sobre propriedades mecânicas. Aí vocês vão pegar isso e incluir, esse material, e vão incluir nesse texto que vai ser entregue no final. Então a sugestão é, monte um arquivo e a cada aula que for passando, vocês vão incrementando ele, para que no final vocês tenham uma espécie de capítulo de livro. Imagina que seja isso. Vai ter uma introdução, vai ter uma sessão sobre as propriedades mecânicas, outra sobre as propriedades térmicas,
A gente vai falar de algumas outras técnicas, por exemplo, de fração de raio-x. Então, vocês vão colocar lá gráficos de fração de raio-x do material e a interpretação deles e assim por diante. Então, fica a sugestão de, mesmo que o trabalho seja só uma apresentação, vocês já vão escrevendo um texto, vão organizando isso no arquivo texto, porque isso vai ser o trabalho final da disciplina. Beleza? Beleza, professor. Tem um número mínimo e um número máximo de materiais que o senhor quer que a gente analise? A princípio, não. A princípio, não. A gente vai, a cada aula que for passando, a gente vai ter um tema a ser discutido, e aí precisa ter uma sessão sobre esse tema no seu trabalho. Não, ok. É porque, em se tratando do resfriador, não tem, assim, uma série de materiais para ser estudados ali, né? E aí, alguns materiais alternativos que eu estou estudando para trazer no lugar do colchão de ar, mas também o solo seria meu principal material. Então, por isso o questionamento. Uhum. No seu caso, eu acho que você pode olhar o solo e como material principal, mas também trazer materiais secundários. Então, quando a gente falar de condutividade térmica, você pode pesquisar o do solo e de outros materiais que você poderia utilizar no local do colchão de ar. Certo? Mas vamos trabalhando, vamos amadurecendo as ideias. De acordo com o que a gente for chegando nos temas, a gente conversa e ajusta. O importante é que esses trabalhos de pesquisa, todos esses trabalhos, de alguma forma, auxiliem na pesquisa de vocês. Tá bom? Então tá. Então, vamos... Edson. Sim, professor. Boa noite. Tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde. Chegou um pouquinho atrasado. Desculpa, professor. Eu estava atendendo um cliente. Não, tudo bem, acontece. Então, a gente começou conversando com uma pequena entrevista. Sim. E já que você chegou, vou aproveitar e vou fazer ela com você também. Pode ser, professor. Queria saber quem é o seu orientador ou orientadora? Professor Arthur. Professor Arthur. E você, qual que é a sua formação? Qual que é a sua história? Eu sou formado em arquitetura e urbanismo pela Unigep. Me formei em 2022. Uhum. E você atua na área? Atuo na área. Hoje eu atuo como arquiteto. Legal. E como que é a sua linha de pesquisa? Com que você tem que trabalhar? Então, eu estava com uma linha de pesquisa e no meio do caminho eu estou tentando falar com o professor agora para a gente alterar. A gente iria fazer uma pesquisa qualitativa e quantitativa em questão de conforto térmico, né, em comércios no centro de Campo Grande. E aí eu vou conversar com o professor para mudar essa parte, pelo menos do setor, né, não do trabalho em si. E talvez partir mais para uma área de saúde. Em vez de ser comércios de Campo Grande, partir para a área de posto de saúde, né? Que eu acho que é um interesse mais... acho que até mais fácil para fazer essas pesquisas, né, de qualitativa e pesquisas com o público que está lá dentro, né? Entendi. Então, enfim, você está interessado em avaliar conforto térmico. Isso. Térmico, acústico, e trazer, né, soluções para esse ambiente. Térmico e acústico? Isso. Então, pelo visto, a gente vai falar muito sobre propriedade térmica e propriedade acústica aqui durante a disciplina. Maravilha. Bom, eu já imagino a resposta, mas, como eu perguntei para todo mundo, qual que é o seu interesse maior na disciplina? Por que você escolheu fazer ela? Justamente por causa desses materiais que eu vou tentar trazer essas soluções, né, através de materiais que possam ser interessantes para esses ambientes, né?
Então, você está interessado em propriedades térmicas e acústicas dos materiais, basicamente. Uhum. Beleza, beleza. Então, a gente já tem uma linha traçada aqui sobre a disciplina, ou algo que a gente vai focar mais. Então, a gente vai falar sobre diversos materiais, diversas características, porque são importantes, mas com certeza vamos falar bastante de propriedade térmica e propriedade acústica aqui durante as aulas. Oh, maravilha. Então, beleza. Então, eu já expliquei o trabalho, acho que você pegou essa parte. Peguei o finalzinho, professor. Tudo bem. As aulas estão gravadas, professor? Não. Sim, todas as aulas vão ser gravadas. Qualquer coisa depois eu dou uma olhadinha. Então, depois da aula, eu peço que você dê uma olhadinha. Uhum. E aí, qualquer dúvida. Então, Perfeito. vamos lá. Então, vamos começar pelo começo. Classificação dos materiais. Então, eu gosto muito de falar que por que a gente tem, geralmente, né? Geralmente no nosso guarda-roupas, a gente tem uma gaveta de camisas, uma gaveta com bermudas, uma gaveta de calças. A gente dificilmente coloca tudo misturado, né? Camisa com calça, com bermuda, com roupa íntima, com meia, etc. Mas na gaveta de camisas, nem todas as camisas são iguais. Geralmente não são iguais, mas todas são camisas. Então, sempre que você quiser uma camisa, ou seja, uma vestimenta para a parte superior do corpo, você vai olhar nessa gaveta. E no mundo dos materiais não é muito diferente. Então, a gente faz uma classificação dos materiais já pensando nisso. Por exemplo, se eu preciso de um fio para conduzir eletricidade, eu preciso de um material que seja um bom condutor elétrico. Então, eu vou procurar a primeira coisa que eu vou fazer é olhar qual classe de material tem essa propriedade melhor. E aí, dentro da classe, aí eu vou escolher mais especificamente a composição química ou o método de fabricação correto do material. Então, a primeira coisa que a gente faz no mundo dos materiais é classificar os materiais. Então, a gente tem, basicamente, 3 classes que a gente vai chamar aqui de clássicas de materiais. Alguém sabe dizer quais são essas 3 classes? Propriedades físicas e mecânicas. Não, a gente está falando de classe de material. Classificação, não. Tipo de material. Vou dar a primeira dica. Metais. Metais é a primeira classe. Que classe mais a gente tem? Tá bom o tamanho da letra ou tá pequeno? Então, a primeira classe é a classe dos materiais metálicos, ou os metais. A segunda classe são os materiais cerâmicos, ou as cerâmicas. E a terceira e última classe são os polímeros. Então, essas são as 3 grandes classes, tá? E elas têm um conjunto de propriedades bem específicas. Essas propriedades específicas, elas advêm principalmente de uma propriedade físico-química básica, que é o tipo de ligação química que acontece dentro desses materiais. Então, a gente volta lá no ensino médio e lembra que a gente tem a ligação iônica,
e ela é uma ligação característica dos materiais cerâmicos. Então, as ligações iônicas são as ligações químicas que acontecem no interior dos materiais cerâmicos. E qual que é o tipo de ligação química que tem no interior de um material polimérico, de um polímero? Vocês lembram as 3 ligações químicas que existem? Então, nos polímeros, eles possuem ligação química covalente. E nos metais, ligação metálica. Então, de fato, a gente divide os materiais nessas 3 grandes classes devido ao seu tipo de ligação química. Por quê? Porque essa ligação química, a partir dela que vão vir as propriedades dos materiais. Então, um metal só é um bom condutor elétrico por conta que ele faz uma ligação metálica. A gente vai falar mais especificamente isso depois. E, além disso, para que ele realize ligação metálica, ele tem que ser formado por elementos metálicos e não metálicos em baixas concentrações. Então, por que não metálicos em baixas concentrações? Porque, por exemplo, o que é o aço? O aço é ferro com um pouquinho de carbono. Faz com que o aço não deixe de ser um metal, mas ele possui um pouco de elemento não metálico ali dentro, né, no interstício da estrutura. Beleza. Os materiais cerâmicos, eles são formados por elementos metálicos ligados a elementos não metálicos. Isso é o que define uma cerâmica. Geralmente, oxigênio. Então, os materiais cerâmicos do nosso dia a dia, a maioria deles é um elemento metálico ligado com oxigênio. Por exemplo, o que é a areia? A areia é um material metálico que é constituído por Si, que é silício, e O2, que é o oxigênio. E os polímeros, eles fazem ligação covalente, então são materiais orgânicos. Então é entre aspas, química do carbono. Bom, e a partir disso, como eu disse, voltando lá atrás, né, porque eu comecei a contar aquela história da divisão, né, do guarda-roupas. Por quê? Porque devido ao tipo de ligação química e os elementos químicos envolvidos em cada material, isso vai trazer algumas propriedades. Então, quando eu penso no metal, eu penso em bom condutor térmico. Eu penso num bom condutor elétrico. Ou seja, se eu precisar fazer um fio, eu vou utilizar um material metálico. Se eu precisar de algum material que conduza calor, que encoste em outro material que está aquecido para dissipar esse calor mais rapidamente, eu vou pensar no metal. Se eu preciso de uma embalagem que aqueça ou resfrie rapidamente, eu vou pensar no metal. Além disso, os metais podem ser dúcteis ou frágeis. Então, a gente vai entender o que significa isso daqui a algumas aulas. Eles são materiais densos, são materiais cristalinos, entre outras propriedades. E a mesma ideia segue para os materiais cerâmicos. E, diferentemente dos metais, eles são bons isolantes térmicos, são bons isolantes
elétricos. Eles são frágeis mecanicamente, mas eles são os materiais mais duros que a gente tem. Eles podem ser cristalinos ou amorfos. A gente vai falar sobre esse conceito daqui a algumas aulas, entre outras propriedades. E sobre os polímeros é uma classe bem interessante. Então, um erro muito comum que o pessoal comete é, ao invés de falar polímero, falar plástico. O plástico, ele é um tipo de polímero. Então, os polímeros, eles podem ser, primeiramente, naturais ou artificiais. Então, a vantagem de um polímero artificial é que você fabrica ele em laboratório através de reações químicas e você consegue diversas propriedades. Você consegue ajustar as propriedades desses materiais. Então, esses polímeros, eles podem ser plásticos, eles podem ser frágeis ou elastoméricos, que são as borrachas, famosas borrachas. Elastoméricos são as famosas borrachas. E eles têm uma gama muito variada de propriedades. Em geral, eles são bons isolantes térmicos e também são bons isolantes elétricos. Beleza, tudo bem até aí, pessoal? Então, o que a gente conversou até o momento? Que existem três classes clássicas, três classes básicas de materiais. E quais são elas? Metais, cerâmicos e polímeros. Isso aqui, essa classificação que eu estou colocando, ela é a classificação geral e eu acredito que é a classificação mais comumente utilizada. Não existe só esse tipo de classificação, tá? E, de novo, isso aqui é uma classificação geral. Às vezes, existem exceções. Por exemplo, existem materiais cerâmicos que são compostos por ligação covalente, tá? Mas isso é uma exceção. Existem alguns poucos metais que não são cristalinos, mas, de novo, é uma exceção e é um material que a gente não vai ver no nosso dia a dia. Ele vai ser utilizado numa aplicação muito, muito específica a nível de laboratório ou de pesquisa. Então, em termos gerais, na maioria das atividades práticas do nosso dia a dia, a gente tem essas três classes e essas são suas características gerais. Tudo bem até aí, pessoal? Então, daí a gente continua. Além dessas três classes clássicas, a gente tem mais duas classes. A dos materiais compósitos. O que são os materiais compósitos? São materiais multifásicos produzidos artificialmente a partir de um ou mais materiais das classes clássicas. Então, o que isso significa? Significa que eu vou pegar um material cerâmico e misturar com um material metálico. Mas eu vou conseguir distinguir essas duas fases. Então, o exemplo mais clássico de todos. Eu acho que todo mundo está familiarizado com concreto armado. Então, o que é o concreto armado? Você tem o concreto
que é um material cerâmico, e dentro dele você tem uma armadura metálica, né? Você tem aço, que é um material metálico. Então, você tem agora nenhum material cerâmico e nenhum material metálico. Você tem um material compósito, ok? E essa parte multifásico é muito importante. Por quê? Porque faça o exercício mental sempre que você estiver na dúvida. Imagina o seu material e você vai e corta ele ao meio. E você olha o interior dele. Se no interior dele você conseguir distinguir dois materiais diferentes, você está distinguindo duas fases. Então você tem um material compósito. Então imagina, você pega uma laje de concreto armado. Se você cortar, que imagem que você vê? Você vai ver o concreto, a parte cerâmica, que é a matriz, e você vai ter o reforço, que são as vigas metálicas ali dentro. Então, o concreto armado é o clássico exemplo de um material compósito. O próprio concreto já pode ser considerado um material compósito. Por quê? Porque se você pegar um bloco de concreto, cortar ele e olhar, você vai ver o cimento, a argamassa, e você vai ver os agregados dispersos ali no meio. Então você tem uma matriz cerâmica, que é a argamassa, e você tem um reforço, que são os agregados, que também são material cerâmico. Então, nesse caso, você tem um compósito formado por dois materiais cerâmicos diferentes. Mais um exemplo clássico. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de, sei lá, prancha de surf reforçada com fibra de vidro, ou com fibra de carbono, ou algum material, ou algum outro material reforçado com fibra de carbono. Então, o que é, no caso, por exemplo, a prancha de surf? Prancha de surf nada mais é do que uma placa de material polimérico, de um polímero, mas o polímero ele não tem resistência mecânica elevada. É interessante usar ele para essa aplicação, por quê? Porque o polímero ele tem uma densidade baixa, então ele vai boiar na água. Mas ele não tem resistência mecânica. Então, no momento que você utilizasse, ele poderia torcer, ele poderia deformar. Então, a fim de aumentar a resistência mecânica do material, melhorar as propriedades mecânicas, é realizado um reforço com pequenas fibras de vidro. E o vidro é um material cerâmico. Então, se você pegar, aí de novo, o exemplo, o exercício de imaginação, se você pegar uma prancha de surf e cortar ela ao meio, o que você vai ver? Você vai ver uma matriz polimérica, que é o material base, e vários fiozinhos de vidro no interior, que é o reforço, que é o material cerâmico. Então, você tem um material multifásico, você tem um material compósito. Beleza, pessoal? Tudo bem até aí? E a quinta e última classe são os materiais que a gente vai chamar aqui de avançados. Por que materiais avançados? Na verdade, ele, vou colocar entre aspas, é um dos materiais clássicos com propriedades diferentes da sua classe. Então, vamos para exemplos. Vocês já ouviram falar sobre alguém que sofreu um acidente e colocou um pino de titânio? Ou uma placa de platina? Acho que todo mundo já ouviu algo nesse sentido. Vocês já ouviram alguém que se machucou e colocou um pino de aço no joelho? Ou de cobre? Não. Mas não é metal? Será que o titânio é tão mais resistente do que o aço? Por que não
por que não utilizar o aço? E aí, exatamente é onde entram os materiais avançados. Esses materiais são os materiais que, nesse exemplo que eu dei, são os biocompatíveis. Então, vou colocar aqui exemplos. Então, esses materiais avançados são um desses materiais clássicos, mas ele tem uma propriedade que a maioria dos materiais daquela classe não tem. Então, não é qualquer metal que é biocompatível, que você pode utilizar para fazer uma prótese. Na verdade, são muito poucos. Eu conheço titânio e platina. Se você colocar qualquer outro metal no corpo de uma pessoa, você vai ter rejeição. Até o próprio aço cirúrgico, muitas vezes, não é adequado para se fazer uma prótese. Então, tem a Natália, ou não sei mais quem usa brinco, se usa brinco, né? Eu acho que todo mundo já viu. Olha, tem gente que. Acho que vocês conhecem. Eu conheço uma pessoa que não pode usar nem aço cirúrgico, só pode usar ouro ou só. Eu mesmo, inclusive, tô até sem, porque às vezes inflama mesmo com ouro. Então, ou seja, até o próprio ouro ele não é tão amigável para o corpo humano. E tem pessoas, você é um exemplo, tem pessoas que usam aço cirúrgico e tá ok. Mas tem pessoas que até com ouro ou outros materiais, outros metais não se dão bem, né? Então, assim, não é qualquer metal que você pode utilizar no corpo humano. Ainda mais se for, assim, uso interno, né? Como uma prótese, etc. Então, vai ser uma composição muito específica de metais que você pode utilizar como biocompatíveis. Lente de contato. Lente de contato nada mais é do que um polímero. É um polímero plástico, você pega um pedacinho de plástico. Mas que plástico que é esse? Não é qualquer plástico que você pode colocar no seu olho que não vai te dar nenhuma reação. Às vezes cai um grãozinho de areia, uma coisinha no nosso olho, e o olho não fica super irritado. Então não é qualquer material que pode ir em contato com seus olhos. Então aí é um polímero que, diferentemente da maioria das composições químicas de polímero, é um polímero biocompatível. Então, por isso é um material avançado essa composição de polímero. Então, os materiais avançados são composições específicas que têm alguma propriedade que é diferente das demais da sua classe. Então, biocompatíveis, materiais luminescentes, nanomateriais. Então, os nanomateriais são muito famosos justamente por isso. Por exemplo, o ouro. Que cor que o ouro tem? É um amarelo, alaranjado, mais ou menos? Amarelo, Se você pegar o ouro e ir quebrando ele, ele continua nessa cor. Se você fizer um pó de ouro, ele continua nessa cor. Mas se esse pó for nanométrico, e você colocar ele num líquido, ele vai fazer com que o líquido fique vermelho. Se você diminuir o tamanho mais dele ainda, esse nano for um nano menor ainda, ele fica verde. Se for menor ainda, ele fica azul. Então a propriedade do material muda completamente se você fazer ele numa escala nanométrica. Outro exemplo, prata. Vocês já ouviram falar de desodorante com nanopartícula de prata? Então, por que isso? Porque a prata, quando você faz ela no nível nanométrico, ela vira um excelente bactericida. Então, ela destrói bactérias. Na verdade, ela atrai a bactéria e faz com que essa atração é tão forte que estoura a parede celular da bactéria. Só que isso só acontece se a prata tiver num pó nanométrico.
Se não for nanométrico, for bicrométrico, esse efeito já não acontece. E não é qualquer metal que, se você fizer nanométrico, vai ter esse efeito. Então, assim, composições Professor, muito específicas. Oi. então, esses materiais, tipo ouro, a prata, conforme for diminuindo o tamanho da partícula dele, cada partícula vai ter uma propriedade diferente, digamos assim. Cada tamanho de partícula vai ter uma propriedade diferente. Dentro da escala nanométrica, sim. Então, por exemplo, para você ter uma noção, eu falei, muda de cor. Eu estou falando de uma coisa de 1 para 10 nanômetros. 1 nanômetro é azul, 3 vai ser verde, 7, 8 vai ser vermelho. Só aumentando um pouquinho, mas nessa escala nanométrica. Então, quando você vai para o mundo nano, pode ser que as propriedades mudem completamente do material. Então, por isso existe um estudo grande sobre isso. O último exemplo, acho que todo mundo já ouviu falar, materiais supercondutores. O que são os materiais supercondutores? Como o próprio nome já diz, eles têm uma condutividade elétrica muito superior às demais conhecidas. Mas a maioria dos materiais que são supercondutores, na verdade, são materiais cerâmicos. Mas, poxa, professor, você não disse que os materiais cerâmicos são bons isolantes elétricos? Sim, mas algumas composições específicas de cerâmica são supercondutoras. Então, foge totalmente da regra da sua classe. Beleza? Então, resumindo, se eu perguntar quais são as classificações dos materiais, a resposta é: existem 3 classes clássicas: metais, cerâmicas e polímeros. Os metais fazem ligação metálica, a cerâmica iônica e os polímeros covalentes. E cada um tem o seu bloquinho de propriedades. E além disso, a gente tem os materiais compósitos, que são materiais multifásicos, compostos pela mistura dessas classes clássicas. E a gente tem, por último, os materiais avançados, que são composições específicas de uma dessas 3 classes clássicas, mas que, devido a essa composição específica, eles apresentam propriedades diferentes da média da sua classe. Beleza, pessoal? Tudo bem até aí? Tranquilo. Então, deixa eu respirar, tomar uma água aqui. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura dos materiais sólidos. Então, a gente sabe que todo objeto, todo material é formado por átomos. E esses átomos, eles possuem ou não padrões de organização. Então, a gente tem basicamente 2 padrões de organização, que a gente vai chamar de padrão cristalino e o padrão amorfo. O que é o padrão cristalino? Então a gente vai aqui desenhar. O padrão cristalino de um material, imagina que os átomos, essas bolinhas, são os átomos do meu material. Tá? Então, eu tenho um átomo que está ligado com outro átomo, que está ligado com outro átomo, que está ligado com outro átomo. Deixa eu melhorar essa distância aqui. E esse padrão aqui, essa distância, vou até aumentar a distância nessa direção. Esse padrão aqui se repete durante toda a estrutura do material.
Então, independente da onde eu olho o meu material, essa estrutura aqui é repetida. Então, eu tenho, no material que é cristalino, uma unidade básica repetida. Uma unidade básica que se repete, que é o que eu vou chamar de célula unitária, tá? Então, a ideia é essa. Se eu pegar somente esses 4 átomos aqui, vou até pintar de verde, vou colocar aqui minha célula unitária também de verde. Não ficou legal, né? Se eu pegar esses 4 átomos aqui, copiar e colar em todas as direções, eu reproduzo o meu material. Então, quando eu faço isso, significa que eu tenho um material que é o que eu chamo de material cristalino. Então, um material cristalino é um material que possui uma unidade básica que se repete, que é o que eu chamo de célula unitária. Beleza? Bom, se eu der o nome de material cristalino, eu também é porque existe um outro material que é, no caso, chamado de material amorfo. Então, o que é como que é a representação desse material amorfo? O material amorfo, ele já não tem mais essa célula unitária. Então, os átomos, eles não têm uma organização perfeita. Eles não se repetem. Os átomos, eles podem ter até... Se você olhar uma região, ela até pode ser parecida com uma outra região, mas não é exatamente igual. Ou seja, se você pegar uma área desse material, tentar copiar ela e colar em outra região, não vai dar exatamente igual. A posição dos átomos não vai ser exatamente igual. Que tipo de material que isso ocorre? Os vidros, por exemplo. O vidro é um material amorfo e ele só é translúcido, só é transparente, devido a essa, entre aspas, desorganização dos átomos. Se você pegar um metal, ele vai sempre seguir esse padrão. Se você pegar uma região do metal e olhar outra região do metal, e outra região, ou qualquer outra região, ela vai ser igual, porque você tem uma célula unitária que se repete. Já no caso do material amorfo, não. Então, algumas propriedades dos materiais advêm justo dessa organização ou falta de organização da estrutura dos átomos. Então, essa é a classificação mais básica possível em relação à estrutura dos materiais. Tá, e para que serve essa informação além disso, da organização dos átomos? A gente vai falar nas próximas aulas, mas existe uma técnica chamada de difração de raio-x. E ela serve exatamente para eu determinar essa organização aqui dos átomos. E no momento que eu consigo determinar essa organização dos átomos, eu consigo descobrir que material que eu tenho. Por exemplo, uma chapa de ouro vai ter uma determinada organização. Vai estar todo organizado os átomos, mas o ouro tem uma organização que é exclusiva dele. Se eu pegar uma chapa de cobre e aplicar essa mesma técnica,
Eu também vou encontrar uma organização, mas essa organização vai ser diferente da do ouro. Então eu vou conseguir distinguir se eu tenho ouro ou se eu tenho cobre. Então, por isso a importância de conhecer a estrutura do material, porque através disso você consegue, por técnicas de análise, que a gente vai falar posteriormente, definir que material que você tem. Tudo bem? Tudo bem até aí, pessoal? Beleza. Mas, independente se o material é cristalino ou não, a gente tem defeitos nos materiais. Então, além... Opa. Pronto. Bom. Então, primeira coisa. Eu tenho lá meu material que é cristalino. Ele tá todo bonitinho. Na verdade, nenhum material é assim. Então, eu tenho defeitos nos materiais. E o que a gente vai chamar de defeito no material? Por exemplo, nessa estrutura toda bonitinha que se repete, eu vou ter um lugar com um átomo faltando, por exemplo. Então, eu tenho a estrutura toda que se repete bonitinho, mas eu tenho ali um átomo faltando. Esse átomo faltando é o que eu vou chamar de vacância. Então, aonde eu não tenho um átomo, mas eu deveria ter, eu chamo de vacância. E também eu posso ter um outro defeito, que é um dos átomos que deveria estar numa posição da estrutura, ele está fora da posição da estrutura. Esse átomo é o que eu vou chamar de autointersticial. Auto, porque é um átomo da composição química do meu material, e intersticial, porque ele está no interstício, ele está num espaço vazio da minha estrutura. Além disso, eu posso ter impurezas no meu material. E, na verdade, a maioria dos materiais que a gente trabalha no nosso dia a dia não são 100% puros. Então, eu posso ter vários átomos aqui e adicionar outros átomos de composição diferente nessa minha estrutura. Esses átomos que têm essa composição diferente são os átomos que eu vou chamar de impureza, porque ele é um átomo diferente da estrutura, mas substitucional. Por quê? Porque ele não é a classe, não é o mesmo material da minha estrutura, mas ele entra na estrutura substituindo um dos átomos da estrutura. Então, geralmente quando eu compro uma placa, uma chapa de zinco, geralmente ela não é zinco pura. Ela tem um outro metal misturado para dar propriedade mecânica. Quando eu compro um material que é de alumínio, não necessariamente ele é 100% alumínio. Ele pode ter um outro metal misturado para dar a propriedade mecânica que eu desejo. E esse metal misturado, em geral, ele entra como impureza substitucional. E além das impurezas substitucionais, a gente também pode ter impurezas intersticiais. Então, no interstício do material, eu posso ter outros átomos. O exemplo mais clássico de todos é
o aço. Porque o que o aço é? Pureza intersticial, vermelhinho, beleza. Pureza substitucional. Pronto. O que é o aço? O aço nada mais é do que ferro. Então imagina que essas bolinhas grandes azuis são os átomos de ferro. E aí eu vou e adiciono carbono. E o carbono ele é bem menorzinho do que o ferro, ele entra no interstício da estrutura do ferro. E ele entra como uma impureza, porque ele não é ferro, ele é diferente de ferro, ele é carbono, no interstício, nos espaços vazios. Então, o aço é um outro exemplo de um material no qual eu coloco impureza de forma proposital para mudar a propriedade mecânica. Então, o aço ele tem uma propriedade mecânica muito superior ao do ferro, só pela adição de impureza de átomos de carbono que entram nos interstícios do material. Beleza? Tudo bem até aí nesse conceito? Então tá bom. Então a gente segue aqui o nosso exemplo. Mas, além disso, os materiais, eles não são estáticos. Os átomos, eles não são estáticos. Existe o fenômeno de difusão atômica. Então, no momento que eu dei aquele exemplo, eu tenho um átomo autointersticial e tenho uma vacância. Os átomos, eles estão vibrando o tempo inteiro. E se eu aumento a temperatura, principalmente, os átomos podem sofrer difusão. Isso significa o quê? Eles podem trocar de lugar no interior deles. Até que um momento, aquele átomo que estava fora de lugar, ele consiga entrar numa posição. Então, existem alguns tratamentos térmicos que servem para aliviar a tensão nos materiais. E isso, ou seja, você aquecendo um metal, aquecendo um outro material, você aumenta a difusão atômica dos materiais e você tem esse fenômeno aqui acontecendo. Então, a gente vai ver muito isso acontecendo em metais, para alívio de tensões, e materiais cerâmicos. Por exemplo, o próprio vidro. Né? Após a fabricação do vidro, ele é aquecido novamente para que ocorra esse processo de difusão. E também, quando eu tenho átomos que não são da minha estrutura ao redor desse material ou no interior dele, esses materiais podem se difundir pelos interstícios também. Então, ocorre o fenômeno de difusão também no caso daqueles átomos intersticiais. E, em geral, o que acontece é que esses átomos se difundam e fiquem espacialmente, homogeneamente separados dentro do material. Eles façam uma separação de forma homogênea. Certo? Então, o que a gente avançou até agora nos conceitos? Muito conceito numa sequência só. Primeiro, existem duas grandes classes de materiais: os cristalinos e os amorfos. Qual é a grande diferença? Que os materiais que são cristalinos, eles têm uma unidade básica que se repete, que eu chamo de célula unitária.
Ou seja, se eu olhar um pedacinho do meu material, todo ele se repete. E através de técnicas específicas eu consigo identificar essa estrutura e a partir disso eu consigo identificar o material que eu tenho. Muito provavelmente a composição química dele. E eu também tenho um material que é um material amorfo, que ele não tem essa estrutura perfeitamente repetida. Como ele não tem essa estrutura perfeitamente repetida, se eu descobrir essa estrutura, eu não consigo dizer que material que é, porque ele não tem um padrão, então não tenho como comparar isso com uma tabela, com um material conhecido. Adicionalmente, nenhum material é perfeito. Então, os materiais possuem defeitos. Então, quais são os defeitos possíveis? O defeito de vacância, que é onde eu deveria ter um átomo na estrutura, eu não tenho. Um alto intersticial, que é um átomo do meu material está deslocado da sua estrutura. E eu tenho os defeitos de impureza. Então, eu considero as impurezas adicionadas nos materiais como defeitos. Eu posso ter dois tipos de impureza. A substitucional, que é eu adiciono um material diferente no meu material base, mas esse material diferente, os átomos dele entram substituindo os átomos da estrutura. E eu posso ter impurezas intersticiais, que os átomos vão entrar nos espaços livres, nos interstícios da estrutura do meu material. E, por fim, tudo isso que acontece de forma dinâmica, devido à difusão atômica. Então, esses átomos, eles se movem dentro do material, eles podem trocar de posição, principalmente mais rapidamente quanto maior for a temperatura que o material se encontre. Beleza, pessoal? Tudo bem até aí? Essa aula é um pouco pesada, um pouco de química demais, começo do assunto, mas as próximas aulas, cada vez mais, a gente vai para o mundo mais prático, tá? Aqui são os conceitos fundamentais, porque daqui a pouco a gente vai falar de algumas técnicas de classificação e identificação de materiais e o porquê delas funcionarem e o como elas funcionam vão estar relacionadas com isso que a gente está discutindo aqui. Então, mais para frente, isso vai fazer um pouco mais de sentido. Tudo bem? Então, eu acho que bastante informação por hoje. A gente volta ao trabalho. Então, com base nisso que a gente acabou de ver, o trabalho para a próxima aula é de, primeiramente, classificar. Então, vocês vão apresentar o material ou os materiais de interesse de vocês, vão apresentar essa classificação primeiramente. Esse material que vocês vão trabalhar é um material metálico, cerâmico, compósito? É um compósito formado por cerâmicas? É um compósito formado por polímero? Então, vocês vão apresentar o material, vão classificar ele e explicar o porquê que ele tem essa classificação, falar da composição química que ele tem e falar das principais características que esse material tem. Tudo bem? E é basicamente isso. Então, essa apresentação vai acontecer na aula de quarta-feira. Então, quarta-feira, às 5 horas da tarde, a gente começa a nossa aula e vocês vão apresentar esses materiais. Eu sugiro que vocês procurem esses materiais em livros, essas propriedades em livros, artigos. Pode trazer um print de algum gráfico que vocês acharem interessante. Tragam fotos desses materiais, fotos de aplicações desses materiais também, né, e expliquem como chegaram à ideia de classificação. Tudo bem? Amanhã a gente não tem aula. Para quê? Para que vocês usem o horário da aula para montar essa apresentação. Então, eu sugiro que agora vocês ainda vão ter alguns minutos até a próxima aula. Não sei se vocês têm aula depois. Então, eu sugiro que vocês já
comecem a trabalhar nisso e finalizem amanhã. Imagino que todo mundo está fazendo mestrado profissional, deve estar trabalhando, não tem tempo durante o dia. Então, a gente vai fazer muitas vezes isso, deixar uma ou outra aula disponível para que vocês desenvolvam os trabalhos. Fala, Edson. Senhor, desculpa, é para essa quarta ou quarta que vem? Depois de amanhã. Ah, perfeito. Perfeito? Então, beleza. Eu esqueci. Professor, Oi. desculpa interromper. Tens alguma bibliografia assim para a gente nortear? Era exatamente isso que eu ia falar agora. Eu estava preparando aula à tarde, eu separei e esqueci de mandar para vocês no grupo o link. Eu vou fazer isso agora. Eu estava fazendo e a outra coisa me chamou a atenção e eu parei. Mas eu tinha separado, estava separando para vocês o material. Não, eu já tinha separado, está tudo pronto. É bom porque a gente consegue nortear pelo menos aonde pesquisar, porque daí com a bibliografia a gente consegue expandir as pesquisas. Uhum. Não, tá certo. Eu montei a página aqui, eu tinha que clicar e mandar gerar o link, e eu ia colocar no grupo do WhatsApp para vocês, e aí eu me distraí com outra coisa e não fiz. Mas eu estou fazendo isso exatamente agora. Então, qualquer pessoa com link pode exibir. E a data vai até... Aqui, tá bom. Então, vou colocar o link aqui no chat e vou mandar no grupo de WhatsApp agora. Então, pronto. Já subi. Vejam se vocês conseguem encontrar. Aí tem lá livros. E dentro da pasta livros, está lá 0, livro base. Ele é o livro mais tradicional, mais clássico de todos, de ciência dos materiais. E eu coloquei ali a 8ª edição. Tá? Eu coloquei outros PDFs também, ele em outras edições, em outras línguas. Tem alguns outros livros também de materiais, mas aquele livro que está como 0, livro base, ele é o mais tradicional de todos, o famosíssimo Callister. Tá? E vocês vão ver que tem uma outra pasta chamada Origin, que vai ser o software que a gente vai utilizar posteriormente. Tá? Mas daqui a algumas aulas a gente vai falar sobre ele. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é só. Então, amanhã vocês têm o tempo para elaborar o trabalho. Quarta-feira a gente começa a aula com as apresentações. Tudo bem? Alguma dúvida? A princípio tá tranquilo para mim. Então, tá bom. Então, vou finalizar a gravação aqui. Aí, assim que o Google disponibilizar, eu vou colocar lá na pasta também do OneDrive. Ok. Bom, então eu vou colocar todas as aulas gravadas lá nessa pasta também, caso vocês queiram, precisem reassistir. Perfeito. Bem? Então, perfeito. Show. Então, bom trabalho para vocês. Até quarta-feira. Ok. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Até quarta. Valeu.